Neste trabalho, iremos falar sobre a síndrome metabólica e como tratá-la ou preveni-la com uma boa alimentação e exercícios físicos. A síndrome metabólica, como surgiu e o que é? Em 1947, o médico professor francês Jean Vague observou que a obesidade da parte superior do corpo pareceu ser associada com um risco aumentado para as circunstâncias de aterosclerose, diabetes, pedras no rim e gota. Avogadro, Crepaldi e colegas haviam relatado como 6 pacientes obesos demonstraram melhorias em suas diabetes, colesterol alto do sangue e triglicérides alto quando seguiram uma dieta de baixa caloria e baixo nível de carboidrato. O termo síndrome metabólica foi usado em 1977 por Hermann Haller, que estudava os fatores de risco associados à aterosclerose. Usou o termo na referência às associações entre a obesidade, lipídios mellitus, altos do diabetes no sangue, um nível alto do ácido úrico, predisposto à gota, e a infecção hepática gorda, e como a presença combinada desses fatores aumenta o risco de se tornar da aterosclerose. O termo síndrome metabólica foi usado em 1977 por Hermann Haller, que estudava os fatores de risco associados com a aterosclerose. Usou o termo na referência às associações entre a obesidade, lipídios mellitus, altos do diabetes do sangue, um nível alto do ácido úrico, a infecção hepática gorda e como a presença combinada desses fatores aumenta o risco de se tornar a aterosclerose. No próximo ano, Gerald Phillips introduziu o conceito de que a combinação de fatores de risco contribui para o infarto do miocárdio, além de predispor a doenças cardíacas, que são associadas igualmente com um risco aumentado para a obesidade e outros estados clínicos também. Ele descreveu a presença desses fatores de risco como uma constelação de anomalias, que incluíram a intolerância à glicose, a resistência alta à insulina e o nível elevado de triglicérides e colesterol alto. Phillips supôs que um fator subjacente poderia ser ligado à presença combinada desses fatores de risco, que, se identificados, poderiam ser pesquisados para ajudar a impedir a doença cardiovascular. Já em 1988, Gerald Reaven supôs que a resistência à insulina poderia ser o fator subjacente que liga essa constelação de anomalias, nomeando-a de síndrome X. Por ser uma síndrome, ela não está associada apenas a um fator, e sim a um conjunto de alterações fisiológicas no nosso organismo. Estima-se que aproximadamente 20% da população mundial possui a síndrome metabólica. Essas pessoas têm 2 vezes mais chances de morrer e 3 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco ou um AVC do que pessoas sem a síndrome. Os componentes da síndrome metabólica. Acredita-se que diversos fatores estejam envolvidos na gênese da síndrome metabólica, existindo fatores chaves como predisposição genética, obesidade visceral e resistência à insulina. A obesidade central. Ela é o acúmulo de gordura na região da barriga. O indivíduo pode ser considerado obeso quando apresenta o índice de massa corporal, ou IMC, acima de 30. Ela também pode estar relacionada com a medida da circunferência do abdômen. A hiperglicemia. Ela é caracterizada pelo aumento suprafisiológico da glicose sanguínea, ou seja, a diabetes mellitus. Ela nada mais é que a capacidade de alguns órgãos, entre ele o fígado e o próprio músculo, em captar a glicose do sangue. Ela pode estar relacionada ao desenvolvimento de uma resistência à insulina. Atualmente, a diabetes é uma das doenças que mais avança no mundo, principalmente em crianças. Outros 2 fatores que acabam por complementar a síndrome metabólica são a dislipidemia, que são alterações nos níveis de gordura e no sangue, e a hipertensão arterial, que é o aumento desregulado da pressão sistólica e diastólica. Quando uma pessoa pode ser considerada com síndrome metabólica? Quando o indivíduo já obeso apresenta 2 ou mais dos 4 fatores a seguir: triglicérides acima de 150 mg por decilímetro, HDL abaixo de 40 mg por decilímetro para homens e para mulheres abaixo de 150 mg por decilímetro, pressão arterial sistólica acima de 130 mmHg e diastólica acima de 85 mmHg, glicose acima de 100 mg por decilímetro. Como evitar ou tratar a síndrome metabólica?
Para evitar a síndrome metabólica, livre-se de comportamentos sedentários, pois é um fator de risco muito importante. Em uma dieta, para evitar a síndrome metabólica, deve-se dar preferência a cereais integrais, legumes, frutas frescas e secas, leguminosas e peixes e carnes magras, pois a alimentação é baseada nestes alimentos vai ajudar a controlar as gorduras no sangue, a pressão alta e diabetes. Deve ser evitado doces, açúcares, carnes vermelhas, queijos, alimentos com conservantes, alimentos industrializados e prontos, café e alimentos com adição de açúcar. Em algumas situações, para combater a diabetes e a intolerância à glicose, caso os mesmos já estejam instalados, são recomendados o uso de medicamentos, metformina e glitazona, sob prescrição médica. Considerações finais. Uma pessoa possui síndrome metabólica quando já é obesa e desenvolve 2 ou mais doenças relacionadas à resistência à insulina. Nenhuma pessoa está livre de adquirir a síndrome metabólica, pois ainda mais nos dias de hoje nos preocupamos cada vez menos com nossa alimentação, assim trazendo mais chances de adquirirmos a mesma. Em qualquer idade você pode desenvolver a síndrome. Contudo, devemos desde cedo já nos preocupar com a alimentação e práticas de exercícios, pois com essas atitudes teremos uma vida mais longa e saudável.